Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus. Vou deixar um versículo da Bíblia Sagrada para vocês. É no capítulo 13 do Evangelho de Jesus Cristo, e o verso 7, quando Jesus dá uma resposta a Pedro dizendo a seguinte coisa: o que eu faço agora, tu não sabes, mas tu saberás depois. Eu queria pegar esse versículo e fazer uma aplicação para nossos dias da atualidade. Jesus está dizendo para Pedro a seguinte coisa: eu sei porque eu estou fazendo isso. Agora você não está entendendo, mas depois tu saberás o porquê eu estou fazendo isso. É dentro desse comentário que eu queria aplicar para nossas vidas. Tem momentos que nós não entendemos o que Deus está fazendo na nossa vida. Principalmente quando nós passamos alguma dificuldade, alguns processos na nossa vida. Principalmente quando nós atravessamos deserto. Mas eu aprendi que todo processo tem os seus propósitos. Deixa eu repetir para você. Eu aprendi, e a Bíblia vai nos ensinar isso, que todos os processos têm os seus propósitos. Não existe de forma alguma um propósito sem primeiro passar por um processo, porque o processo é a ponte que te liga ao propósito. Vou repetir para você: não existe propósito sem que antes passe por um processo, porque o processo é a ponte que te liga ao propósito. Aí, quando eu me deparo com a Bíblia Sagrada e algumas histórias que me enchem o coração e me confortam, por que não falar de José? É bem possível, se me permite, eu vou conjecturar, que José, sentado um certo dia em uma das suas cadeiras, porque aquele homem foi um dos ministros da economia do Egito, foi o segundo homem do Egito, foi o primeiro depois de Faraó, conseguiu aquele cargo de honra. É possível que esse homem agora comece a pensar nos processos que ele passou. Ele vai entender porque passou todos aqueles processos lá atrás. Ele vai entender por que ele teve o sonho. Se eu não tivesse o sonho, os meus irmãos não iam ficar com raiva de mim. Se o meu pai não me desse a túnica com várias cores, eles não me invejariam. Se eu não fosse lançado na covas, ele não me venderia para a caravana do ismaelita. Se eu não fosse vendido para a caravana do ismaelita, eu não seria comprado como escravo e trabalharia na casa de Potifar. Se eu não trabalhasse na casa de Potifar, eu não seria acusado de um suposto estupro. Se eu não fosse acusado de um suposto estupro, eu não seria preso. Se eu não fosse preso, eu não estaria ali para interpretar os sonhos do copeiro Mo e do padeiro Mo. Se eu não interpretasse os sonhos do copeiro Mo e do padeiro Mo, o copeiro Mo jamais ia se lembrar de mim. Se ele não se lembrasse de mim, quem iria interpretar os sonhos de Faraó? E se eu não interpretasse os sonhos de Faraó, eu não seria o ministro da economia dele. E se eu não fosse o ministro da economia dele e não reservasse comidas e semente para a nossa posteridade, toda a terra iria morrer de fome. E se toda a terra morresse de fome, os meus pais, os meus irmãos também. É bem possível que agora José fale assim: agora eu sei. Agora eu sei porque eu passei por todos esse processo. Foi para cumprir em mim um propósito divino. Dá para entender agora?
Dá para entender porque tem processos que nós atravessamos que era para cumprir e é para cumprir um propósito. Talvez você não vai entender o processo no começo. Talvez você não vai entender o processo no meio dele. Mas você é bem possível que vai entender o processo no final, como José entendeu. José, quando se reúne com seus irmãos, fala assim: olha, fique tranquilo, fique em paz, porque vocês foram usados por Deus para me trazer a esse lugar para a preservação das nossas vidas. Gente, por favor, entende isso. Diante de todos os processos, existe um propósito. Dá glória a Deus por isso, pelos processos que você atravessa. Está vindo aí um propósito de Deus para a sua vida. Graça e paz, saúde sempre, tá ok? Dá o seu like, se inscreva no nosso canal e faça o seguinte, indica para a gente também, indica para a gente, para os teus amigos, faça isso, passe para 2, 3, 4 pessoas esse vídeo, nos abençoe. Talvez um abraço, vai vir mais vídeo aí. Saúde!